Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Corte Dinâmico, o nosso canal de informação. Pessoal, nós vamos acompanhar um vídeo aqui bem polêmico, né? Afinal de contas, o ministro do Banco Central deu um chega para lá no Eduardo Girão. Mas vamos ver junto aqui, né? Porque isso aqui é legal. Existentes e amplamente divulgados na imprensa essa semana, que o ministro Alexandre de Moraes, aquele mesmo que teve o patrimônio aumentado em 266% desde que foi para o STF, estou com a matéria inclusive aqui, R$31 milhões só em imóveis, que ele teria feito múltiplos contatos com o senhor, inclusive até 6 ligações. Né? O senhor explicou um pouco dessas ligações, mas 6. Era para complementar alguma outra informação e, coincidentemente, a mídia divulgou como sendo sobre o Banco Master. O senhor disse que não. Né? O senhor foi em termos gerais. Mas eu lhe pergunto, 6 ligações, essa insistência, ela justifica esses contatos todos? E eu lhe pergunto aqui, com relação a... que o senhor está sob o compromisso de dizer a verdade, né? O senhor confirma que recebeu essas ligações, né? E eu lhe pergunto... Então, desculpa, senador, só para interromper, eu não confirmo que eu recebi essas ligações. Aliás... Ah, não? Não. Deixa eu lhe dizer... Eu acho que eu nunca falei ao telefone por ligação com o ministro Alexandre. Então foi pessoalmente? Eu tive reuniões pessoais com ele no momento da Banco Central? Não foi no Banco Central, foi no Supremo Tribunal. Ah, o senhor foi ao Supremo, no gabinete dele? Fui no gabinete dele, e não só no dele. Naquele momento da Magnitsky, eu estava tendo reunião com uma série de ministros, mas curiosamente... Então não teve ligação, isso foi um fake news da mídia brasileira. A memória pode estar me falhando, mas eu cheguei, lembro quando saiu a notícia e eu resgatei tudo. Eu jamais falei com ele ao telefone por uma ligação. Mas contato com a esposa dele, a Viviane, o senhor teve? Eu não tive, não tive. Eu encontrei socialmente, mas nunca fiz uma reunião com ela de trabalho, porque jamais. Segundo as informações, ela teria um contrato com o Banco Master de 129 milhões. Nunca teve reunião no Banco Central? Com ela, jamais. Com ela, jamais. Perfeito. E o ministro Alexandre também jamais esteve no Banco Central. Perfeito. Mas não foram 6 reuniões com o ministro? Foi uma só? Não. Tiveram mais reuniões, não só com o ministro Alexandre, do tema da Magnitsky, mas eu jamais tive uma ligação, uma conversa telefônica de ligação com o ministro Alexandre. Perfeito. Deixa eu, já agradecendo ao presidente Fabiano Contarato. Vocês observem bem uma coisa, né? O camarada tenta lacrar de todo o modo, né? Até passar vexame, passa, porque é o desejo de lacrar e colocar lá para as suas redes sociais para que o povo veja, né? Mas é uma vergonha mesmo. Mas vamos continuar. Deixa eu lhe perguntar aqui também sobre essa questão dessa reunião que teve no Palácio do Planalto, né? Que foi em 4 de dezembro. Isso. O senhor esteve presente justamente com Guido Mantega, Rui Costa, presidente Lula, Daniel Vorcaro. O senhor sabia que o Guido Mantega tinha um contrato com o Banco Master de consultoria de R$1 milhão, não? Não, o valor eu não sabia, mas imaginei que ele estava prestando consultoria. O senhor imaginou que estava prestando... O senhor chegou no meio da reunião, foi isso que o senhor falou? Exato. Certo. Então, o senhor... Pergunta que eu lhe faço aqui. Considerando que o Banco Master já era alvo de questionamentos à época, já estava na mídia, já tinha uma certa polvorosa, como fala, qual foi exatamente o objetivo institucional da sua presença nessa reunião? Sei que o senhor respondeu ao senador Alessandro Vieira, né? Tinha outros agentes políticos, né? Agora, o senhor já tinha tido acesso aos relatórios de supervisão ou alertas de risco sobre essa instituição? Houve pauta formal, ata, ou tratou-se meramente de algo informal? Se não, por que um banco sob questionamento teve acesso ao senhor dentro do Palácio do Planalto, fora da agenda oficial? Isso aqui é uma coisa que me deixa preocupado. Quando outros bancos não têm esse tipo de canal. É inacreditável como que vem essas falácias, né?
Você acha que esses banqueiros não têm acesso ao presidente da República, presidente do Banco Central, presidente da Suprema Corte, presidente do Senado, presidente do Congresso? Umas perguntas que não têm sentido, porque esses banqueiros são eles que comandam a economia do país. Então eles têm acesso a quem eles quiserem. Chega a ser um absurdo quando nós vemos uma fala dessa, né? Uma fala dessa é para pessoa que não tem conhecimento, né? E vai acreditar. Mas as pessoas que já são esclarecidas sabem que esses presidentes desses bancos, os banqueiros, os seus CEOs, eles têm acesso ao presidente a hora que quiser, com a agenda marcada ou não marcada, com o presidente do BC, do Banco do Supremo, do Congresso, do Senado. É um absurdo, mas vamos continuar. Algum privilégio do Banco Master e por que teve esse privilégio? Eu comentei aqui, eu recebo a ligação do chefe de gabinete pedindo para eu comparecer na reunião, a reunião estava acontecendo e quando estava acontecendo, a narrativa que estava sendo colocada ali pelo Daniel Vorcaro naquele momento era uma narrativa que foi bastante predominante, acho, aí ao final de 24 e até ao longo de todo 25 na pressão, vamos dizer assim, que era feita sobre no debate público, vamos dizer assim, né? Que o Master era um banco que estava sendo injustiçado pelos outros bancos e que as dificuldades de liquidez que ele vinha sofrendo é porque os outros bancos não queriam a concorrência do Master, né? E aí, como eu comentei, o presidente fez basicamente o que eu também faço quando alguém que está com algum processo dentro de uma diretoria tenta pedir uma reunião com o presidente para poder falar. Você chama o diretor responsável e fala assim, olha, isso é cuidado por aquele diretor ali, ele vai cuidar do seu caso, assim que segue o caminho natural. O presidente fez exatamente isso. Falou assim, olha, o Gabriel vai assumir aqui a presidência do Banco Central a partir daqui um mês, ele vai analisar isso tecnicamente, esse é um tema que não deve ser tratado aqui na presidência da República, é para ser tratado lá no Banco Central e ele vai tocar isso tecnicamente. Foi essa... Quanto tempo durou essa reunião? Puxa vida, eu tenho dificuldade de precisar aqui, mas eu não diria que eu fiquei mais de meia hora. Meia hora. O senhor teve o mesmo sentimento do Daniel Vorcaro, que teria dito que a reunião foi ótima? Não tive, porque do meu lado eu já vinha com essa visão de que dificilmente um banco que respondia por 0,5% dos ativos do sistema financeiro pudesse estar causando um problema de concorrência para o sistema. Ele era um banco relativamente pequeno, olhando para o papel dele no sistema como um todo, né? Mas essa narrativa estava bastante, vamos dizer assim, difundida de que de verdade ele estaria sendo injustiçado e por isso que ele estava com dificuldade. E por que o senhor acha que ele disse que foi ótima a reunião? Que estava o presidente Lula, estava o senhor, estava o Guido Mantega, e ele saiu com esse sentimento de que... Não tem ideia, sobre percepções subjetivas, eu não tenho ideia mesmo. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. O relator quer fazer alguma consideração? E é inacreditável a insistência do Eduardo Girão, né? Você vai numa reunião, você fala o que você quiser. Pode ter dado errado, pode ter não surtido o efeito que você queria, e você vai falar que foi positiva a reunião. Quem é que vai sair falando que deu errado? É só esse pessoal que gosta de lacrar que vai ficar com essas falácias. Mas vamos continuar. Muito isso por conta, enfim, a equipe técnica vai fazendo seus registros. Quando a gente fala das reuniões que aconteceram com ministros da Suprema Corte, inclusive com o ministro Alexandre, o senhor falou que essas reuniões se deram no contexto da aplicação das sanções da Magnitsky, né, pelo governo americano. Eu perguntei especificamente com relação ao Banco Master e o senhor respondeu que questões que envolveriam sigilo bancário, o senhor teria restrições de falar. Então, para deixar bem claro, o senhor não afirmou que não tratou de Banco Master, o senhor afirmou que o contexto era Magnitsky, mas que outros assuntos de movimentação financeira e bancária foram tratados, mas o senhor tinha limitações em falar. É esse o que eu tenho dito é qualquer tipo de senador, deputado, ministro, seja onde for, que possa abrir para mim informações de sigilo dele, familiares ou pessoas que ele tem autorização para abrir, eu tenho o dever fiduciário de não abrir. Então, isso remete muito mais a dizer, bom, o que você tem ali no seu extrato, o que você não tem, questões desse tipo. Uma situação,
extremamente complicada do ponto de vista. Uma situação complicada. Nós vamos esperar os próximos canais, né? Nos próximos canais, as informações que virão e também, né, os desdobramentos de tudo isso daí. E até o próximo vídeo no nosso Corte Dinâmico.